Olá, meus amores, que saudade de vocês. Pense como tá sendo difícil, hein? Ficar longe de vocês assim por tanto tempo. Eu espero que vocês estejam bem, né? Estejam estudando, não parem, continuem com as atividades, continuem prestando atenção e seguindo as nossas aulas. É por vocês que nós estamos aqui, né? Então eu quero assim abraçar a cada um e começar hoje lembrando um pouco do que nós vivenciamos em sala de aula, né, no capítulo 1, e hoje dando prosseguimento ao capítulo 2. Mas para a gente iniciar esse capítulo 2, vamos recapitular alguns pontos importantes do capítulo 1, inclusive que eu deixei uma atividade para vocês, não é, semana passada, e que eu tenho certeza que boa parte fizeram, eu já olhei lá, né, mas eu corrigi todos de uma só vez. E vamos recapitular um pouco do que foi o primeiro capítulo, que falava sobre a sociologia enquanto ciência. E a partir daí nós começamos a perceber que a sociologia é de fato, não é, uma ciência. E ela é uma ciência por quê? Porque ela busca entender as relações do mundo contemporâneo de toda uma sociedade. E aí a gente coloca esse entender dessas relações a partir do aspecto coletivo. Então, não só pensar o aspecto individual, mas também pensar o aspecto coletivo. Então, a gente não pode imaginar essas relações se não pensarmos essas relações cientificamente falando. E aí a gente observa que dentro da sociologia nós vamos seguir regras, nós vamos seguir padrões, não é, sociais. A sociedade ela não pode ser desvinculada de regras e de padrões. E nesses padrões e nessas regras, nós observamos também que nós vamos encontrar muitas mudanças sociais que vêm acontecendo através da tecnologia. Vocês podem observar através até das nossas próprias aulas, que comumente nós estaríamos do lado de vocês presencialmente. Olhe como a tecnologia está fazendo com que nós chegamos até vocês com essas aulas, né? Então, a tecnologia ela também está envolvida dentro desse processo de regras e padrões sociais. Problemas, os problemas que são enfrentados dentro desse processo, que a gente pode caracterizar hoje, um dos grandes problemas da sociedade é a pandemia, não é? Um exemplo que a gente é claro e é vivo, não é, que nós estamos vivenciando agora. E aí é um problema que a sociedade ainda não encontrou solução, que a ciência ainda está trabalhando em cima disso, né? Então, tudo isso é uma visão que vem dentro desse padrão que nós chamamos, né, de sociedade. Então, a sociedade ela envolve todos os aspectos políticos, os aspectos sociais, os aspectos econômicos, enfim, tecnológicos, culturais e digitais. Então, há uma mistura em todo esse processo. E a gente percebeu também que quando a sociologia ela se tornou ciência, ela passou pela a existência, no momento, de duas revoluções, de duas grandes revoluções, que foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Nós também já trabalhamos sobre isso, o surgimento do capitalismo, né? O capitalismo crescendo, trazendo a chamada desigualdade social. Falamos também da questão da Revolução Francesa, quando nós trabalhamos liberdade, igualdade e fraternidade entre os povos, a busca ativa, não é, por o desejo por ter liberdade, igualdade e fraternidade entre os povos, em contrapartida com a Revolução Industrial e a chegada da tecnologia, nós encontramos o quê? Desigualdade, fome, miséria, classe média, alta, baixa, enfim, todo um processo de divisão de trabalho. O surgimento do capitalismo faz com que haja um crescimento assustador dessa desigualdade social. Então, dentro de todo esse processo, de toda essa visão, nós percebemos que surgiram algumas linhas clássicas da sociologia.
E aí, nós começamos a falar sobre alguns grandes nomes. Eu não sei se vocês estão lembrados desses nomes que eu falei para vocês naquele momento das aulas. Quem são esses grandes nomes da sociologia nesse momento, trazendo um montante de informações sobre a sociologia enquanto ciência, fundamentando essa sociologia enquanto ciência? Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre Augusto Comte, né? É justamente sobre ele que o nosso segundo capítulo inicia. Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Não sei se vocês se recordam, eu falo sempre em 3 palavrinhas mágicas quando a gente fala principalmente da base, que é Emile, Karl Marx e Max Weber. Quando a gente fala em Emile Durkheim, a palavrinha mágica é fato social. Quando a gente fala em Karl Marx, nós estamos falando do capitalismo e dos conflitos sociais. Quando a gente fala em Max Weber, a palavrinha é ação social e uma sociologia compreensiva. Então, cada um desses sociólogos, eles vão trazer contribuições para apresentar, para mostrar as realidades encontradas dentro da sociologia e, claro, trazê-la pertinentemente ao sentido de ciências, né? Então, esse é o desejo, esse é o pensar, né, de todos esses 3 sociólogos que nós trabalhamos. Então, hoje, nós vamos começar falando, né, em especial, de Comte e Durkheim. Vamos comigo, né? Vamos prestar atenção aqui em alguns slides que foram preparados para vocês. E o nosso capítulo 2, que seria o que nós iríamos iniciar, caso nós não tivéssemos encontrado esse grande problema, né, na nossa vida, mas que vai passar e já já nós vamos estar juntos, ele fala sobre os fundamentos da sociologia. Pegue o seu livro e vamos seguir comigo, certo? Então, os fundamentos da sociologia, ele vai partir exatamente de 2 nomes, que é Augusto Comte e Emile Durkheim. E o que é que cada um desse vai trazer de contribuição para a sociologia? Augusto Comte, ele é considerado o pai da sociologia. Por que será que ele é visto dessa forma? Qual é a argumentação, qual é o pensar de Augusto Comte para ele analisar, né, visualizar a sociologia? Então, a busca dele era uma necessidade de esclarecer e de estabelecer a sociologia como ciência. Então, ele tinha muito desejo de estabelecer a sociologia enquanto ciência. E ele dizia que isso só ia acontecer graças a uma compreensão da própria sociedade. Então, a sociedade precisa compreender. E ela só vai conseguir compreender quando ela compreender que a sociologia ela é uma ciência. E ela vai trazer uma união, né, de forças através de todos os aspectos que a envolvem, certo? E aí surge também Emile Durkheim, que vai tentar consolidar esse pensamento de Comte. Ele vai trazer, não é, metodologias, meios para que essa sociologia ela se transforme de fato, ela seja reconhecida e ela seja aplicada como ciência. Então, Comte inicia esse trabalho, ele sonha esse trabalho da sociologia enquanto ciência e Emile Durkheim vem lá e consolida esse trabalho. Ele vem trazer métodos, ele vai apresentar metodologias para que esse trabalho aconteça. Vamos lá? Então, Augusto Comte, ele viveu em uma época marcada pelas grandes transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas na Europa em decorrência da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Então, ele acompanhou todo esse processo que de início eu falei para vocês, né? A chegada do capitalismo, o afastamento de um mundo totalmente mitológico, né? Onde a religiosidade tinha o seu poder central. Então, ele vai começar a perceber
a transformação que a Revolução Industrial, que o sistema capitalista e que a Revolução Francesa vem trazer. Então ele começa a observar essas transformações, que vai desde o mundo político, passando pelo social e atingindo especificamente o econômico, não é? Porque a gente sabe que há digamos assim, um efeito dominó. A partir do momento que você começa a trabalhar com o social, você logicamente vai atingir o político e, consequentemente, o econômico. Então, ele começa a ver a Europa, através dessas grandes revoluções, se mostrando de outra forma, apresentando outra cara, não é? Apresentando outras situações. E a gente pode caracterizar aí a questão do urbanismo, não é? Isso é muito próprio desse processo, a questão de urbanismo e a questão da própria desigualdade social, né? O mundo, ele começa a ser industrial, as indústrias passam a ter espaço, a tecnologia, o mundo digital, digamos assim, tanto é que a gente vê como uma terceira cultura, né? A cultura que nós denominamos hoje de cultura digital. Então, a Revolução Industrial, ela vem trazer isso, ela vem trazer a relação da burguesia com o proletariado, ela vem trazer a situação do empregador e do empregado, não é? Então, essa relação de poder, ela vem muito propícia nesse momento com a chegada do capitalismo. Então, as produções, elas começaram a existir em grande número, em grande escala, certo? Então, é nessa realidade, nessa perspectiva, que Conte, ele surge com o seu pensamento. Vamos lá? Então, ele cria o que nós chamamos de ciência da sociedade, que ele caracteriza como física social. E aí ele começa a ter essas observações científicas dos fenômenos sociais. E aí ele diz que há um vínculo entre as ciências sociais, as ciências exatas e as ciências biológicas. Olha que interessante. Ele diz que essa ciência, ela vai existir sim, a ciência da sociedade, ou seja, a sociologia, ela vai ser observada graças à presença das demais ciências, tanto das exatas. Professora, por que das exatas? Porque ela vai exigir o que de nós? Raciocínio. As exatas, ela pede muito que nós usamos os nossos raciocínios, né? Então, a sociologia, ela também exige isso enquanto ciência. Nós precisamos pensar. E além dessas ciências exatas, nós precisamos entender também as biológicas, ou seja, o que está envolvido em toda aquela ciência que você vê na área das ciências humanas, das ciências biológicas, que vocês estudam lá em biologia, que vocês estudam em filosofia, que vocês estudam em história. Então, a sociologia, ela não é única. Ela traz uma ramificação em todas as outras ciências. Nós vamos trabalhar dentro de todos os componentes curriculares. Então, nós vamos estar ligados desde o raciocínio, né, com a área das exatas, até as demais áreas. Ou seja, antropologia, sociologia, e aí ciências, história, biologia, todas elas serão pertinentes dentro desse contexto. Por isso que a sociologia, ela se vincula e se caracteriza como uma ciência, porque ela envolve todas as outras ciências. Ela é uma ciência mãe, na verdade. E aí ele cria o que nós chamamos de ciência positiva. E o que é que ele diz com isso? Um aspecto fundamental do conhecimento positivo reside no fato de que a previsibilidade é a finalidade de toda e qualquer ciência, ou seja, a previsão. A ciência, ela vai trabalhar com o quê? Com teoria e com prática. Tanto é que ele diz que essa ciência, ela vê para prever. É o lema da ciência positiva, é a previsibilidade. Ou seja, um cientista, ele não descobre as coisas assim,
da noite para o dia. Ele precisa estudar, não é? Ele tem até algumas previsões acerca daquilo, mas ele precisa ter certeza para que isso seja trabalhado. Então, por isso que ele diz que essa ciência positiva, ela é uma previsibilidade. Ver para prever. É esse o pensar de Augusto Comte. Sendo assim, a previsibilidade científica transforma-se no principal aliado do desenvolvimento tecnológico, e o estado positivo corresponde ao estágio mais avançado da técnica e da ciência, no sentido de exploração da natureza pela humanidade. Então, a partir daí, o homem começa, através dessa previsibilidade científica, transformar tudo em tecnologia, não é? Então é por isso que nós estamos aqui hoje, né? A tecnologia hoje é nossa principal aliada. Veja o quanto a ciência ela cresce através desse mundo tecnológico, né? Então, dentro dessa ciência positiva, ele dá uma característica muito importante e uma chamativa muito importante a essa técnica, que é justamente a tecnologia. E aí ele diz que é uma exploração da natureza pela própria humanidade. O homem é quem cria, o homem faz a tecnologia acontecer. Comte, em seu pensar, né, de ciência positiva, ele pensou no que nós chamamos de lei dos três estados. E quais são esses três estados no qual a humanidade faz esse processo de evolução, né? Ele desenvolve esses três estados e diz que esses três estágios é uma evolução da sociedade. O primeiro deles é o teológico. O próprio nome já diz, né? Está envolvido com Deus ou com deuses. Então, a princípio, a sociedade ela se voltava muito à questão dos mitos, à mitologia, e vocês veem muito isso na área de história. Esse pensar teológico diz que os seres humanos explicam os fenômenos por meio dos deuses, não é? Então, pensar não em forma de ciência, mas pensar em forma da fé, a presença de Deus, aquilo que o homem acredita. Então, pensar em deuses, quando a gente fala da mitologia, ou em Deus, através da fé. Então, primeiro pensar, o primeiro estado pensado por ele é justamente o teológico, Deus, religiosidade, né? Segundo princípio, segunda lei pensada por ele, é o metafísico. E o que é que diz esse pensar metafísico? Os seres humanos explicam os fenômenos por meio de ideias filosóficas. O que é que isso significa? Filosofia significa o quê, gente? Conhecimento. Então, o metafísico, o homem vai explicar tudo através de suas ideias filosóficas, ou seja, através do desenvolvimento do pensamento, do conhecimento, das indagações, dos questionamentos. E o terceiro e último é o positivo. Os homens explicam os fenômenos por meio da ciência, sendo o terceiro o momento de maior desenvolvimento do conhecimento humano, que corresponde ao momento das sociedades industriais, ou seja, do capitalismo, aquilo que nós já falamos um pouco. Então, a ciência, ela vai observar todos esses fenômenos chegando no ponto crucial da sociedade, que é o capitalismo, o desenvolvimento do lucro, não é? O homem produzindo, o homem fazendo parte desse processo industrial. Então, o homem é essa máquina, o homem é que trabalha, o homem é que faz acontecer, né? Então, eu costumo dizer que esse último é o que dá de fato essa caracterização. Por quê? Porque é a nossa vivência que faz com que essa ciência aconteça. É o homem que produz a ciência. Então, nada mais
pertinente do que perceber esse pensamento positivo como também um dos mais importantes nesse processo de pensar de Comte. Então, vamos recapitular as leis dos 3 estados: teológico, metafísico e positivo. Teológico, Deus, né? Religiosidade. Metafísico, ideias filosóficas, ou seja, conhecimento, produção de conhecimento. E positivo, relacionado às sociedades industriais, exatamente à percepção do sistema capitalista. Então, o homem em ação. Eu costumo dizer que o metafísico é a teoria e o positivo é a prática, né? Então, vamos lá. Ciência como elemento regulador das sociedades. Efetivação do espírito positivo e ordenação da realidade sociopolítica. A gente pode observar aí que quando Comte fala desse positivismo, né, ele traz como exemplo a nossa bandeira, né? E aí esse espírito positivo, essa efetivação do espírito positivo, ele traz no lema da nossa bandeira: ordem e progresso. Então, na percepção de Comte, para que uma ciência, para que uma sociedade ela se desenvolva, é necessário que ela tenha padrões e regras. Por isso que vem ordem para posteriormente acontecer o quê? Progresso, né? Então, para que uma sociedade ela se desenvolva, ela precisa de elementos que a regulem, que é o que nós chamamos de ordem, de padrões sociais. Então, a sociedade, para ela crescer, ela precisa se organizar. E essa organização parte desses padrões sociais, certo? Até aí entendido? Vamos adiante. Pensando em toda essa contribuição trazida por Augusto Comte, nós vamos dar prosseguimento ao nosso querido, né, a chegada do nosso querido Emile Durkheim. E é como eu disse a vocês, a consolidação do pensamento sociológico. Então, Comte iniciou esse processo e Emile Durkheim, ele efetivou, ele consolidou esse processo. E aí ele vai trazer essa consolidação através do que nós chamamos de fatos sociais, que é o que eu disse a vocês, que é a palavrinha mágica sempre trazida por ele. Os fatos sociais consistem nas maneiras de agir, pensar e sentir. E na visão dele, tudo isso está exterior ao indivíduo, dotados de um poder de coerção, em virtude do qual se lhe impõe. Ou seja, muitas das formas que nós temos de pensar, de agir e de sentir não são próprias da gente. É algo que a própria sociedade nos impõe. Por isso que ele diz que é um poder coercitivo. Ou seja, é uma influência da sociedade para conosco. As pessoas passam para a gente e, por obediência, por tradição, por cultura, nós seguimos. O fato social é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma experiência própria, independente das manifestações que se possa ter. Então, a sociedade, ela cria essa tradição, ela cria essas, digamos assim, essas manifestações, essas regras. E a partir daí, nós, enquanto indivíduos, começamos a seguir, a trilhar esses caminhos. E esses caminhos acabam sendo vistos através das nossas formas de agir, de pensar e de sentir. Então, o fato social, ele de fato está vinculado, não é, ao nosso individualismo. Enquanto ser, enquanto indivíduo, eu acabo me voltando a esse processo. Uma das principais obras de Emile Durkheim, as regras do método sociológico. Então, ele vai criar metodologias, como eu disse para vocês, regras que vai consolidar esse pensamento social. Vamos lá. As regras do método sociológico.
a objetividade do conhecimento. Então, claro que para que a gente crie esse vínculo consciência, nós precisamos trilhar objetivos. Tudo na vida, né, gente, do ser humano é necessário que tenha objetivo. Tanto é que nós estamos aqui porque eu tenho um grande objetivo que é passar essas informações para vocês. E vocês têm outros objetivos: compreender e futuramente, não é, colocar em prática tudo isso que eu estou passando para vocês hoje, para futuramente vocês serem aí grandes profissionais. Para isso vocês precisam estudar, vocês precisam adquirir esses conhecimentos. Então, é objetivo meu contribuir para que isso aconteça para vocês. Então, dentro do conhecimento, a objetividade, ela é essencial, certo? Objetividade do conhecimento. O outro ponto, o fato social, que é o objeto de estudo da sociologia. Então, ele diz que, para que isso aconteça, é necessário existir a palavrinha mágica, fato social. Nunca esqueça disso, certo? A importância dada à relação indivíduo-sociedade. Acho que no capítulo anterior eu falei sobre isso para vocês também. Precisamos entender que somos seres individuais, em alguns momentos, indivíduo, em outros momentos, seres sociais, certo? Ao mesmo tempo, somos as duas coisas, não é? Alguns momentos nós nos voltamos ao nosso aspecto individual e em outros momentos nos voltamos ao que ele chama de aspecto social, que é a sociedade. Eu costumo dizer que ninguém vive só, né? Eu sempre digo isso nas salas por onde eu passo e onde a gente fala de sociologia, eu sempre digo. O tempo todo nós estamos convivendo com pessoas. E eu até digo, a gente pode até morar sozinho, mas a gente convive no nosso ambiente escolar, lá no supermercado, lá na vizinhança, não é? No meu trabalho, eu convivo com pessoas, então nós somos seres sociais. Por isso que ele fala tanto da importância dessa relação do indivíduo com a sociedade, pensar no aspecto coletivo. Emile Durkheim, ele também traz como fato social 3 características que nós estudamos no capítulo anterior: generalidade, exterioridade e coesão social, né? Nós falamos sobre esse. O que está geral dentro da sociedade, o que está além, exterior a nós, né? No aspecto de exterioridade, e a coesão, que é o que nos influencia dentro da sociedade. Lembram que eu falei sobre tudo isso? Inclusive, na atividadezinha, eu passei essas questões. Emile Durkheim, ele faz também um pensar de 2 tipos de solidariedade: a mecânica e a orgânica. A mecânica ele caracteriza como a sociedade pré-capitalista e a orgânica como sociedade moderna. Vamos lá? E como é que ele vê essa visão? Na pré-capitalista, que é a chamada mecânica, há uma maior coesão social, ou seja, há uma maior influência da sociedade. Já na orgânica, na moderna, há uma menor. Por quê? Porque o homem ele desenvolveu o que nós chamamos de senso crítico. Então, o homem sendo crítico, ele não é tão coercitivo assim. Ele não aceita tão facilmente as regras impostas pela sociedade. Na solidariedade mecânica, nós encontramos muito individualismo, porém, na moderna, na que nós chamamos de orgânica, o individualismo ele diminui e o aspecto coletivo ele surge. Na mecânica, existe uma maior força de consciência coletiva, porém, na orgânica, a força de consciência coletiva ela diminui. Na sociedade de solidariedade mecânica, há uma menor diferenciação de tarefas, ou seja, não há uma divisão tão grande de trabalho. Já na orgânica, a gente percebe uma maior diferenciação de tarefa e interdependência, ou seja, há uma divisão de trabalho,
né? Mas há também uma interdependência de quem está executando esse trabalho. Eu passo a agir no foco, não é? O homem, ele passa a trabalhar especificamente naquele setor, naquela situação, não tendo que gerenciar tudo e todos ao mesmo tempo. Então, essa é a diferenciação entre a mecânica e a orgânica. O indivíduo e a sociedade, ele também traz uma questão muito pertinente, que eu espero que vocês deem uma lidazinha aí, né, no capítulo, para que vocês entrem em mais detalhes e qualquer dúvida, no final do vídeo eu vou deixar meu número e vocês podem me perguntar, tá certo? Eu estou ativa o dia inteiro. Então, ele trata sobre um problema que a sociedade enfrenta, um problema grandioso que acaba afetando o indivíduo, que é a questão do suicídio. Vocês podem perguntar, professor, o que é que isso tem a ver, né? Então, como fato social, ele traz o suicídio como um dos problemas característicos da sociedade. Aí ele diz, análise do suicídio como fato social. O suicídio como fenômeno vinculado à dimensão coletiva. Então, ele começa a pensar em uma sociedade suicida. Por quê? Porque há toda essa transformação dentro da sociedade e como muitas vezes o indivíduo reage a essas transformações. Como é que o indivíduo reage muitas vezes a problemas, a situações econômicas, não é? E isso gera esse grande probleminha aí, que é o suicídio. A mente humana começa a ser atingida. Então, não é só o aspecto físico, né? Mas também o aspecto psicológico, que precisa ser trabalhado também dentro disso que ele chama de fato social. O homem precisa estar bem mentalmente, e se ele não estar bem mentalmente, ele vai gerar, ele vai criar, ele vai passar, né, em alguns momentos por esse trágico, não é, digamos assim, essa trágica forma, digamos assim, de sair de determinadas situações. Muitas vezes esses suicídios eles são causados exatamente em um nível muito grande de, digamos assim, de estresse, de cansaço e de depressão, não é? E aí as pessoas começam a visualizar isso de várias formas. Alguém se suicidou, as pessoas começam a ter inúmeros pensares a respeito disso. Mas o Durkheim ele é claro em dizer, o suicídio ele apresenta-se de 3 formas. O suicídio egoísta, o suicídio anômico e o suicídio altruísta. O que é que ele diz acerca do suicídio egoísta? Ele diz que ele acontece muitas vezes quando há uma perda ou enfraquecimento de laços sociais, decepção, melancolia, desamparo social. Então, esse suicídio egoísta, ele é chamado de egoísta por quê? Porque a pessoa está se sentindo muito só, desamparada socialmente, desamparada através da família, está sentindo melancolia, não é? Está se sentindo sem laços e se sente enfraquecido. Então, a partir desse momento, ele se suicida, né? Ele pratica o ato de suicídio. E aí denomina-se como ato de suicídio egoísta, porque no momento ele pensou apenas nele, por isso se caracteriza em egoísmo. Ele não visualizou a família, o sofrimento das pessoas que o amam, ele só pensou naquela dor e naquele enfraquecimento mental daquele momento. E aí ele age, não é? De forma, claro, depressiva e chega a cometer o que nós chamamos de suicídio egoísta, pensando que aquela dor que ele no momento está sentindo vai acabar, mas ele não analisa que vai causar dores maiores a seus filhos, a seus familiares, enfim. O anômico, o que nós chamamos de suicídio anômico, né? Ele vai exatamente através de regras que não foram respeitadas, ocorrências de crise econômica, desastres
sociais. Então, alguns padrões, algumas riquezas, alguns valores foram perdidos. Então, esse suicídio anômico, ele vai ser exatamente vinculado ao poder econômico. A gente pode perceber que, diante da situação que nós estamos vivenciando hoje, né, o suicídio anômico, futuramente, ele pode acontecer bastante no nosso país. Por quê? Muitas famílias, elas estão começando a ficar desestruturadas economicamente. Então, muitos pais não estão visualizando como manter suas famílias, né? Como manter suas casas, como manter suas responsabilidades. Então, esse suicídio anômico, ele está muito vinculado a isso, a desastres, muitos desastres ambientais, como a gente vê aí, né? Cidades sendo destruídas pelas chuvas, as famílias ficam sem chão, sem teto. E aí, a cabeça, o psicológico dessas pessoas começam a ser movimentados. E como agir diante disso? Então, o suicídio anômico, muitas vezes ele acontece dentro dessas situações que nós chamamos de crises econômicas, né? De desastres econômicos. E aí as pessoas não conseguem se ver em padrões de riqueza para pobreza, não é? É muito difícil, eu costumo dizer, você ser pobre e se tornar rico já é uma dificuldade você se encaixar nesse padrão. Mas é bem mais fácil do que você ser rico e de repente empobrecer. Não é você viver com muito e de repente você não ter nada. Então, dentro dessa percepção é que Durkheim fala do suicídio, que nós denominamos de suicídio anômico. E o altruísta, não é? O altruísta, ele vai trazer exatamente essa questão de pessoas que passam por um processo de enfermidade. Então, esse é muito pertinente de pessoas idosas que começam a imaginar que não tem mais espaço dentro da sociedade, que não tem mais razão de estar ali, que não tem mais vínculo com essa sociedade, que está incomodando. Então, isso parte muito de pessoas idosas. Além disso, de pessoas que trazem em sua percepção o pensar, digamos assim, de heroísmo, atos de heroísmo, também se vincula ao suicídio, que nós denominamos de altruísta. As pessoas em guerra, por exemplo, elas morrem em nome de uma nação, né? O espírito heróico, isso também se volta ao que nós chamamos de suicídio anômico. Além da questão da enfermidade, de uma doença, né? Você se vê com uma doença que incurável. Então você acha que não tem mais condição de sobreviver, prefere tirar a sua própria vida para não sofrer, não é mais ainda, tendo certeza de que você não vai ser curado, enfim. E de pessoas que pensam nesses chamados atos heróicos que estão ali envoltos nesse mundo, né, de guerras. Então vai morrer de fato em nome de um país, em nome de um ato heróico. Gente, eu espero que vocês tenham conseguido entender, né, essas questões. Qualquer dúvida é só perguntar. Meu WhatsApp e o meu número de telefone é o mesmo. Vou passar 99917 5988. Qualquer dúvida é só perguntar, chama lá que a tia responde. Beijo enorme em vocês, certo? E estou às ordens e à disposição. Morrendo de saudades. Tchau!